Cada saber shot. Oi, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bom, Alexandra? Antes de começar, eu gostaria de pedir sua autorização da gravação da entrevista para o uso da nossa pesquisa. E Autorizo. só para reforçar, se em algum momento você se incomodar com algo que você falar, a gente vai revisitar a entrevista. Aí você pode fazer correção, se complementar ou retirar algum trecho. Ok, autorizado. Autorizado? Então, Autorizo. preciso seus dados pessoais. Seu nome completo e a sua idade. Paulo Henrique de Jesus Penteado, tenho 36 anos. Só para começar a nossa entrevista, de onde você veio e se você pode contar um pouquinho da sua história de vida. Pode ser mais descontraído ou tem que ser mais... Não, pode falar do jeito que quiser. Tá. Pode ser Minha descontraído. história de vida. Tá, É. eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu nasci no Brás. No Braz. O hospital que eu nasci foi no Brás, no Furdunço lá do Brás. Mas eu fui criado a vida toda no bairro do Branca-Flor, aí na Tapicerica da Serra. É aqui próximo mesmo. Estudei a vida toda em escola pública, né? Estudei na escola. Caramba, é foda, né, mano? Não, tá Falar tudo pra bem, câmera, pode né? falar do jeito que você quiser. Tá. Não, então eu vim do Branca-Flor, né? Estudei a vida toda em escola pública. Também estudei, nunca tive o sonho de ser professor, nunca pensei. Acho que da época que a gente estudava, a gente não sonhava muito não. O meu sonho era ser motorista de táxi. De táxi? Quando eu estudava. Legal. O meu sonho era ser motorista de táxi, porque o meu tio era motorista de ônibus e eu não tinha, mano. E eu sempre falava assim, ó, eu nunca vou fazer faculdade porque eu não gosto de estudar nem de graça, eu vou pagar para estudar. Mas assim, eu sempre fui um bom aluno, né? Eu sempre fui melhor nas áreas eu sempre fui um bom aluno em matemática, né? E vim pra, eu não sei porque eu vim pra história, né? E aí então cresci num bairro, numa família pobre, mas também nunca passei necessidade, sempre fazia coisa de criança na rua, brincava, jogava taco, não sabia soltar pipa, não sabia jogar bola. Aí jogava basquete porque era alto, mas também não era muito bom. Até hoje ainda tento jogar, mas não sou muito bom também. E é só falar da minha vida mesmo. Se você quiser. Como professor também? Como E sua escolher, trajetória sabe? profissional? Tá. E aí eu decidi, né? Eu era da área de TI, e aí um dia eu me cansei, mano. Eu acho que eu tive ansiedade ou depressão, foi alguma coisa assim. Porque eu comecei a ficar muito triste e tal. Eu trabalhava na área de TI e eu era do suporte, eu trabalhava dentro da NET. E aí o meu trabalho era arrumar o computador da galera lá dentro, lá que trabalhava lá. O computador deu zica, eu ia lá e arrumava. Só que aí surgiu uma oportunidade de ir pro VIP. Aí eu falei, nossa, eu vou pro VIP. Aí eu só ia atender diretor, gerente, né? E aí eu fui pro VIP. E aí não mudou nada no meu salário, eu continuava ganhando pouco. E a única coisa que eu fazia o dia todo era pegava, na época era o iPhone 3 e o iPhone 4. Nossa. A gente tinha que pegar e cadastrar o e-mail da empresa no celular do cara. Eu fazia isso o dia todo. E nem era todo dia que tinha isso, era só quando o cara ganhava um celular novo. Então assim, porque os VIP, eles não mexem com nada, então assim, eles não trabalham na verdade, os gerentes. Porque o operacional era quem eu trabalhava antes, então eu não fazia nada. Aí começou a vir esse negócio e tal. Aí como eu era mais adolescente, eu dava aula de informática, nessas microlinhas da vida. Aí eu falei, eu quero ser professor. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, vou ser professor de quê? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, história é legal, porque na escola eu tinha feito um TCC. Lá tinha no ensino médio, na escola fez um TCC. Aí eu fiz sobre história, sobre o Egito Antigo. E aí eu falei, vou fazer história ou artes. Eu pensei nos dois. Aí tinha uma amiga minha que era muito estudiosa, que ela até passou na Federal de Viçosa. Aí eu conversando com ela falou assim, faz história. E aí eu me apaixonei por história. Estudei na Estácio, né, pelo FIES, tentei o ProUni, não consegui. Aí eu fiz o FIES e me formei em 2015 eu me formei em história. E dou aula desde 2014. Ah, que legal. Beleza? E que nível escolar você costumava dar aula durante a pandemia? Na pandemia? É. Vamos lá, a pandemia eu tinha... Acho que é até legal falar um pouco antes, né? Em 2018 eu fiquei sem trabalhar, né? Porque mudou esse negócio de contrato e tal. E eu não consegui pegar aula, eu só podia dar aula de eventual. Inclusive foi o ano que eu surtei e eu quase perdi meu cargo aí
Porque eu fiquei surtado, trabalhando 12 horas direto na escola. Aí eu cheguei, mano, num aluno assim. Eu falei, para de gritar, eu grudei no cabelo do moleque. E assim, Meu Deus. eu fiquei surtado, porque eu tava 12 horas e na escola, eu fiquei direto na escola, dando aula de eventual, e entra aqui, entra nessa sala, e eu tava com uma sala de sexto ano. E aí eu fiz isso, cara, e eu saí de mim. Só que quando eu fiz, eu falei, nossa, eu fiz merda. E aí não tinha ninguém da gestão na escola, a escola tava abandonada, só tava eu e o pessoal da secretaria. Aí depois a mãe do menino foi lá, tal, conversou, aí a mãe do menino também tava estudando para ser professora. E aí beleza, aí eu fiquei esse ano desse jeito. Aí em 2019, aí eu dei aula numa escola, só que eu consegui pegar pouquinha aula. Então assim, eu ganhava R$ 1.400 por mês, né? Aí em 2020 que foi um ano bom, porque aí eu consegui pegar bastante aula numa escola lá no Jacira. E, e aí começou, né? Eu consegui bastante aula numa escola legal e eu tava gostando. E aí do nada começou esse negócio de pandemia. Aí, Pra você, quando a pandemia começou, assim? Quando você percebeu? cara, eu às vezes eu fico tentando lembrar, assim, né, como foi. Eu lembro muito do negócio falando da China, isso já foi no ano anterior, 2019. Aí começou esse negócio e tal. Aí pra escola, eu cheguei um dia na escola, todo mundo, meu, vocês estão vendo o negócio que tá acontecendo e tal. E aí de repente, ó gente, acho que a gente vai ficar em casa. E começou com conversinha, né? Essas conversas, vocês vão ficar em casa. E de repente, tal, um ano em casa. Então, assim, durante a pandemia, as escolas não estavam preparadas para o que aconteceu. Não tinha nenhum tipo de aula online, não tinha como, sabe? Não tinha Meet, não tinha Zoom, não tinha nada disso. Assim, tinha o Skype, mas assim, só quem conhecia Skype era quem já era da área de tecnologia, que conhecia. E aí a gente começou, né? Aí eu lembro que a gente tinha que, pelo WhatsApp, a gente escrevia lá o que o aluno tinha que fazer e mandava. Resumindo, em 2020 não teve nada, a gente não deu aula em 2020, né? Eu lembro que teve uma reunião só na escola que a gente foi e a gente foi para a escola, que teve uma reunião lá, e esse ano eu não vi ninguém, tanto que essa escola eu trabalhei lá e eu não lembro de nada. O ano que eu mais lembro foi 2021, aí que eu vim para essa escola daqui, que aí foi daquele estudo híbrido, né? Vinha um grupinho, uma semana, aí na outra semana vinha um outro grupo e na outra semana vinha outro grupo, sabe? E aí a gente recebeu aquele monte de equipamento em 2021, né? Álcool em gel, máscara, tinha que dar aula de máscara. Aí deram aquele face shield pra gente, né? E aquilo ali foi a maior dificuldade, né? Porque você tá com aquele negócio, a sua voz batia e voltava, e você ficava ouvindo tudo meio abafado aqui na cabeça. E não dava pra dar aula, cara, muito difícil, né? A voz com a máscara não saía. E assim, todo mundo com muito medo mesmo, sabe? Tinha um professor aqui, o professor Hernandes, que é a entrevistadora que conhece, ele tinha muito medo de pegar Covid. Então, assim, ele sempre quando tinha reunião, alguma coisa, ele nunca ficava próximo de ninguém. Ele estava sempre andando pelos cantos da escola, ele nunca ficava com ninguém. E, assim, foi muito confuso esse ano pra gente, porque acho que era todo mundo com muito medo. E a gente já entendia mais o que estava acontecendo, né? Mas, assim, era muito medo de pegar. E teve o professor Ismael. O professor Ismael chegou a pegar Covid. Sabia. Ele chegou a pegar Covid, ele foi entubado. E assim, a gente só sabia que ele estava ruim. E aí depois, quando ele voltou a trabalhar, que ele contou pra gente que ele quase morreu, né? Ele teve que ser entubado e tal. E teve o caso também que eu peguei Covid em 2021. Só que foi assim, ó, o que que aconteceu? Eu peguei Covid, eu fiquei muito mal, comecei a me sentir mal, eu fui no posto, fiz o exame. E aí deu negativo. Eu falei, não, eu não vou. Eu fui na farmácia. Eu falei, não, eu vou fazer no negócio da prefeitura. Eu fui lá no negócio da prefeitura, só que demorava 2 semanas pra sair. E aí nisso eu fui ficando mal, ficando mal. Aí eu fiquei quase uma semana, uns 10 dias mais ou menos afastado. Aí quando eu comecei a ficar melhor, saiu o resultado. Positivo pra Covid. Mano, eu fiquei em choque. Eu falei, meu, se eu tivesse pegado Covid, e se eu ficasse sabendo antes, se o teste da farmácia tinha dado positivo, eu não sei, mano. Eu ia ficar apavorado, mano. E eu peguei junto com o meu primo. O meu primo pegou e faleceu logo depois. Assim, algum tempo depois ele faleceu. A gente pegou junto, mano. E assim, sério, medo da porra. Sinto muito.
Você lembra da sua reação quando você descobriu que a aula ia ser suspensa também? Meu, foi muito estranho, cara. Eu tento até lembrar, falei, meu, a Covid foi estranho, mano, porque acho que tava todo mundo com medo. Só que a gente, era um medo esquisito. Eu lembro de eu ir no mercado comprar um monte de coisa. Eu comprei um pacote de 5 quilos de linguiça seca, meu. Sendo que era um negócio que eu nem comia tanto. E a gente com medo de acabar o arroz e aqueles mercados lotados. Eu lembro a primeira vez, até falando da escola assim, de eu indo no mercado, sem máscara ainda, que foi quando falou assim, ó gente, só pode entrar no mercado de máscara. Aí eu tive que comprar uma máscara de uma mulher no estacionamento de supermercado, tava vendendo aquelas máscaras de pano que fazia, que aquilo ali não resolvia nada, mas todo mundo usava. E aí eu usando aquela máscara ali para entrar no mercado, tal. E assim, quando ficou sabendo que as aulas iam parar, ficou tudo naquela incerteza, né? Será que a gente vai continuar recebendo nossos salários? O que vai acontecer? Como que vai ser? E foi o que aconteceu. Aquele ano a gente não deu aula. Aquele ano foi um ano perdido, 2020. Você falou da aula híbrida em 2021. Você sabe dizer se alguns alunos contaram como foi a recepção deles quanto a isso? E tipo, como você sentiu a sensação? Se mudou a socialização? Se você acha que, por exemplo, os alunos pararam de estudar na pandemia? Então, conforme as aulas? os alunos, assim, a devolutiva, a gente fazia como? A gente preparava um roteiro de atividades e tinha as aulas online. Então a gente dava aula na escola e depois a gente tinha que dar uma aula para esses alunos que estavam em casa. E a gente percebia que a adesão dos alunos que estavam em casa era bem baixa, né? Eles não participavam, poucos que faziam as atividades. E qual foi a pergunta mesmo? Faz de novo aí que teve uma parte aí. Seria como foi a recepção dos alunos? Sim, eles entenderam como, tipo assim, eu não vou repetir de ano mesmo, porque não é de mim, então assim, os alunos negligenciaram total. E assim, os pais, né, alguns pais cobravam os alunos fazendo atividade, mas a maioria mesmo não fez nada. E eu não sei se vai ter alguma pergunta em relação à questão psicológica dos alunos. Tem? Não, mas se você quiser falar o que você acha sobre... Então, o que aconteceu? Muito aluno ficou com a questão do psicológico, né, traumatizado, né, porque não desenvolveu ansiedade de ficar dentro de casa, porque a escola não é só o aprender, né? É a questão da socialização. Então, assim, o relato que a gente ouviu depois é que os alunos começaram a sofrer com ansiedade, depressão, porque ficavam muito em casa, né? E aquela agonia, né? Dentro de casa. Então, acho que a recepção dos alunos também não foi boa, né? Você comentou do Hernandes. Você sentiu um quadro psicológico também nos professores? Sim, bom. Os professores, todo mundo tinha medo. Acho que principalmente quem estava naquela, como que falava? A turma de risco, né? O grupo de risco? Grupo vulnerável, né? Grupo de risco. Então, assim, é muito medo. Então, esse Hernandes mesmo era um que ele não tocava em ninguém, ele só ficava no canto dele, nas reuniões ele estava sempre longe, né? Muito professor, assim, em casa, com depressão e tal. Tanto que eu lembro que na época o Estado, ele até tinha uns apoios lá, uns psicólogos lá pra gente poder conversar, falar sobre isso, né? Porque tá, assim, a galera ficou mal mesmo durante a pandemia. Não foi fácil não. Enquanto professor, você tem alguma memória, algum momento importante na pandemia? Essa parte eu vou ter que editar. Não, tá tudo bem, você pode pensar. Fala o que vier no seu coração. Alguma coisa? Caramba, foda. Deixa eu ver algo específico, assim, que... É que não é enquanto professor, que o que mais me marcou foi desse meu primo, né? Da morte dele foi o que eu mais lembro. Mas vamos ver aqui. Pronto, tem aqui. Quer fazer a pergunta de novo? Porque acho que fica melhor pra você fazer a edição. Não, pode. Porque eu sou filmmaker, caramba. Desculpa. Ó, aí você vai dar uma coisa assim, ó. Porque aí vai dar um pico de áudio assim, você sabe, aqui eu tenho que cortar. Pra isso que serve a claquete. Tem alguma memória, algum momento importante pra você enquanto professor durante a pandemia? Então, assim,
acho que o mais importante pra gente foi quando voltou. Isso aí já foi em 2021, 22. Quando voltou, que anunciou pra gente que não ia ser mais essa aula híbrida. Na verdade, eu acredito que voltou já em 2021, no finalzinho do ano. Foi. Né? Porque eu lembro que tinha uma aluna que ela era super inteligente, fazia tudo, só que ela não vinha pra escola de jeito nenhum. E aí foi quando eu conheci você, que aí voltou. E assim, pra gente foi uma alegria, porque era ruim. Porque assim, a gente tinha que trabalhar o mesmo conteúdo, né? A gente dava aula pra turma que vinha, acho que tinha uma turma que vinha na terça-feira, aí você tinha que dar aquela aula. Aí depois tinha a turma que vinha, a mesma turma daquela sala que só vinha na terça, aí você dava a mesma aula. E depois a turma que vinha na quarta, então era dividido em 3 grupos. Eu acho que para nós, quando voltou, e pronto, lembrei. Uma coisa que foi bem mais marcante foi quando eles anunciaram que o professor ia poder ser vacinado. Então, assim, pra gente foi um alívio que ia vacinar os professores primeiro. Então, assim, aí começou, a vacinar os professores mais velhos. E depois foi vacinando. E aí a gente foi ficando mais tranquilo. Acho que foi o que mais marcou a gente, né? Que a gente pôde voltar à naturalidade. Aí já tirou a obrigatoriedade da máscara. Pra você foi aí que acabou a pandemia ou foi no momento posterior ou anterior? Eu acho que, assim, pra nós a pandemia acabou mesmo, assim, quando a gente tomou a vacina, né? Tomou as 2 doses da vacina, ou uma dose, né? Dependendo da marca que você tomou. E quando começou a cair a obrigatoriedade da máscara, né? Acho que foi isso. E o que você esperava que fosse acontecer naquela época? Você tinha alguma ideia? Meu, acho que todo mundo ficou. Acho que o nosso maior medo foi de como que vai ser o mundo agora. Você lembra que tinha aquele negócio que falava o novo normal? Nossa, sim. Nossa, e falava o novo normal, como que vai ser? A gente achava que o mundo ia se transformar, que todo mundo ia trabalhar só de casa e tal. E a gente viu que não, mudou, voltou a ser como era antes da pandemia, né? Tudo voltou ao normal. As empresas, claro que hoje você tem mais trabalhos, assim, tem essa questão do remoto ainda, mas assim, meio que voltou, né, ao normal. A gente achava que não ia virar. Mas assim, uma coisa que eu sinto, eu ainda sinto que o mundo depois da pandemia ele é outro. Ele é outro? Assim, não sei, cara. Você acha que tem consequências desse período que continua até hoje? Tipo, como é pra você no ensino pós-pandêmico, o mundo em si? Você sente uma diferença? O ensino, você teve a defasagem, né, dos alunos, muita defasagem, principalmente, né, sempre é português e matemática, né, as maiores defasagens. Mas assim, as questões psicológicas, né, hoje a escola tem um psicólogo, né, dentro da escola. Tem, e quando você estudava também tinha, né? Mas é assim, ele está sempre andando aí pela escola, né? Ele não faz atendimento individualizado, mas ele senta com os alunos, ele conversa com os alunos, né? Então assim, a gente percebe que o número de casos, né, de diagnósticos de ansiedade, principalmente, ele aumentou bastante, né? Muito jovem com ansiedade. E tem um fato também que eu achei muito interessante, é a questão da aparência. Até hoje tem alunos ainda que usam máscara, porque não tem a questão. Acho que para eles a pandemia foi uma coisa assim. A questão do uso da máscara para eles foi muito bom, porque eles talvez tinham alguma insegurança ali com o rosto, e assim tem gente que usa máscara até hoje, né? Então assim, e não usa máscara porque eu tô doente, tal, vou usar máscara. Não, e usa máscara por conta dessa insegurança ali com a aparência. Né? Então, assim, a gente percebeu nos alunos essa insegurança, né? A questão da ansiedade, né? Tem bastante aí por conta da pandemia desenvolveu aí nos alunos. A gente esqueceu de comentar, mas você é professor de história. Acho. Não, comentou naquele negócio do trajeto profissional. Isso, sou professor de história. Mas você sente que teve alguma mudança no ensino de história, mesmo na sua matéria? Então, aí vamos lá. O ensino de história, aí eu já não acredito que tenha a ver com a pandemia. Entendeu? Eu acredito que já tem a ver mais com uma questão. Não vai ter algum problema falar dessa maneira? Não, pode falar o que você quiser. Não vai entrar, porque não tem a ver com a pandemia, né? Tá, vamos lá, vamos reformular isso daí. Craquete, pergunta de novo.
E no ensino de história, você sente que mudou alguma coisa na pós-pandemia? Então, assim, mudou no ensino como no geral, né? Porque hoje nós temos a adoção do digital muito forte, né? Então, assim, em alguns momentos, que nem vocês estão vendo aqui a nossa escola, está toda apagada, não é porque a gente quis deixar apagada, não, porque a nossa escola já está há 2 semanas sem luz, né? Devido a alguns furtos que aconteceram. E, e aí, durante 2 dias, a gente utilizou o remoto, né? Porque a Secretaria de Educação criou toda uma infraestrutura que hoje a gente consegue dar aula remoto, né? O aluno ele tem um aplicativo, né? Que era o CMSP, agora se chama Sala do Futuro, e o aluno ele consegue entrar numa sala de aula virtual, o professor consegue entrar e ele consegue ali usar como uma plataforma educacional, né? Tem as tarefas, né? Que são atividades que ele faz ali, mas assim, o ensino de história em si ele não mudou, né? O que houve foi uma adaptação no currículo, né? O currículo de história ele mudou bastante, né? Antigamente a gente trabalhava lá mais com os livros didáticos, tal. Hoje se tem um material digital, né? Que são alguns slides que a gente tem que fazer a apresentação para os alunos, né? A quantidade de temas que a gente tem que trabalhar durante um bimestre isso também aumentou significativamente, né? E assim veio alterando. Teve ano 2022 alterou o currículo. Aí toda aquela programação que a gente estudava, né? A primeira série do ensino médio, a gente ensinava lá Grécia, Roma, a gente voltava o 6º ano. Aí na segunda série a gente pegava um pouquinho de Idade Média, Renascimento, e depois na terceira série a gente ia para História Contemporânea, Brasil, Mundo, Imperialismo. E aí esse currículo ele mudou, no ano de 2023 ele mudou. E aí começaram a entrar mais questões de racismo, a gente fala sobre a questão de gênero, essas pautas assim, mas era uma aula assim um pouco mais para a gente discutir e sair um pouco da questão do conteúdo, né? Conteudista. Aí quando foi em 2024, aí eles começaram a voltar de novo com essa temática. Aí 2025 e agora 2026 eles deram uma reformulada e tá muito conteudista. Só que aí qual que é o problema? Né? Por exemplo, na primeira série ano passado, eu tive que trabalhar de Grécia até a Idade Média em um bimestre. E eu tenho 20 aulas para isso. 20 aulas de 50 minutos para trabalhar toda essa temática. Fora que eles fazem provas, e aí tem dia que eu não consigo dar aula porque eles estão fazendo provas, avaliações externas, né? Aí também a gente faz as nossas avaliações. Então, basicamente, o estudo de história ele mudou bastante, né? Mas não em si pela pandemia, mas mais por essas mudanças, né? E toda vez que muda o governo, aí toda a proposta educacional também ela é transformada, né? Então, assim, hoje o forte é essa questão do material digital e essas plataformas aí para fazer essas atividades online. Preferiu antes ou agora? Então, quando eu preferia quando eu comecei, né? Quando eu comecei a trabalhar, era um currículo que a gente tinha e lá tinha as temáticas que você tinha que trabalhar dentro do bimestre. Então, assim, ele era um pouco menos orientado. O professor ele tinha lá, você tinha que trabalhar o Iluminismo, Revolução Francesa e as grandes navegações. Então, tinha lá os temas e aí o professor ele tinha uma maior liberdade para trabalhar esses temas, né? Hoje não, hoje você tem um material digital que é como se fosse uma apostila e ele segue uma temática ali que você tem que seguir aquela temática ali. Por quê? Porque ao final do bimestre o aluno vai ser cobrado, né, nas avaliações que são enviadas pelo Estado, porém vão ser em cima daqueles temas, então você não pode trabalhar de uma outra maneira, né? Você meio que tem que trabalhar, porque depois a pergunta vai vir daquela maneira, né? Aquela linha de pensamento, então você tem que seguir mais ou menos esse material. E antes não existiam essas provas externas, né? Existia só o SARESP no final do ano, e era só para o 9º ano, então assim, essa cobrança externa era um pouco menor. Você acha que essas orientações começaram mais por causa da pandemia? Do material digital, você fala? Do currículo em si. Eu acredito que é mais da linhagem de pensamento, né? Do governo em si, né? Começou muito na gestão do Dória, começou a mudar, e depois agora com o Renato Feder, né? O secretário da Educação. Aí começou a mudar.
muda isso. Mas pode ser que a pandemia também tenha auxiliado. Tá tudo bem. A pandemia pode ter auxiliado nisso, né? Porque a ideia, acho que é mais a questão da padronização, né? Eles quiseram padronizar, né, o que está se aprendendo numa escola aqui em Itapecerica, possa também estar aprendendo numa escola em todo o estado, né? Eles queriam mais padronizar, né? Eu acho que é muito porque o que mais acho que fez isso foi a questão das avaliações mesmo, externa, né? Porque assim, se eu vou avaliar todo mundo de uma mesma maneira, então todo mundo tem que aprender dessa mesma maneira, né? Acho que é mais isso. Mas eu preferia quando era mais livre, né? Acho que eu conseguia trabalhar com mais calma e sem essa cobrança, né? E no final eu conseguia trabalhar mais do que agora, né? Acho que agora fica mais... É muito conteúdo e aí o aluno não aprende e é complicado. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa mais para falar? Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, da entrevista. Espero que eu tenha sido claro aí nas informações. Né, e obrigado. Não tenho experiência tanto com entrevista assim, né, com acadêmica, mas que possa. Obrigada, Paulo.